pessoal! Nosso podcast Plástica Sem Medo hoje tem mais um episódio bem interessante. Vocês vão adorar esse nosso assunto de hoje. Eu trouxe para conversar junto comigo aqui o Dr. Alexandre, é um cirurgião gastro que principalmente opera na parte robótica. Então vocês vão conhecer um pouquinho aí dessa sensação que chegou aí na cirurgia para facilitar a vida principalmente de nós mulheres. Alexandre, seja bem-vindo, muito obrigada por aceitar o meu convite. Espero que você se sinta à vontade. Queria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer. Obrigado pelo convite. Então, eu sou Alexandre Zanchenko, você teve dificuldade no meu sobrenome. Preferi não arriscar. Sou cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo, atuo aqui em São Tá e meu foco hoje é a cirurgia robótica. Então, que ainda é pouco conhecida, tá se tornando mais conhecida, mas hoje ainda está engatinhando, mas se Deus quiser, ao longo dos anos vai ficando mais acessível. Legal. E o que te motivou aí para esse lado da robótica? Eu sempre gostei de inovação, de tecnologia, então... e a primeira vez que eu vi o robô, eu fiquei apaixonado, né? Então, eu sempre fiz cirurgia por vídeo e tal, que é uma coisa que na nossa formação, a gente quer aprimorar. E aí, a primeira vez que eu vi o robô, eu fiquei apaixonado. Porque a primeira vez que você vê a imagem do robô, que aquela imagem que a gente consegue ver na cirurgia é 3D. Então, assim, a imagem é perfeita. Então, eu fiquei apaixonado. Falei, não, eu preciso fazer... Eu já percebi lá atrás, lá em 2018, que isso ia ser o futuro. Então, eu já investi nisso. Que legal. E o que você acha que mudou, assim, né? A cirurgia digestiva, ela veio evoluindo muito, como você falou, você citou aí 2018, né? Nesses últimos 20 anos da cirurgia digestiva, o que você acha que mudou nesse cenário, principalmente nessa parte de tecnologia? Começou com a vídeo, né, que você consegue trazer o mesmo resultado, isso é, obviamente, o que vai mudar, a cirurgia é a mesma, o que muda é a via de acesso, né, então, o resultado final tem que ser o mesmo, então, independente se é por robô, se é por vídeo, se é aberta, o resultado final tem que ser o mesmo, o que muda é a via de acesso. Então, a gente foi poupando os pacientes daquelas incisões, né, então ajuda bastante em paciente obeso, evita dor no pós-operatório, o paciente consegue retornar às atividades diárias dele mais precoce. Então, foi muito bom. Então, desde a vídeo, né, da videolaparoscopia até o robô agora foi evoluindo. Eu acho que a evolução, ela vem beneficiando muitos pacientes, né? Você citou aí dos pacientes obesos, muitas vezes não consegue chegar à incisão, né? E com o vídeo ali, com o robô, você consegue. Quais que são, assim, os principais mitos que tem aí nessa cirurgia robótica? Porque todo mundo tem um pouco de receio. Eu já tive pacientes que ficaram com medo e com dúvidas, porque... Primeiro, uma me falou o medo dela era que eu ia estar longe dela. Né? Então, não é longe. O robô inicialmente foi criado para fazer cirurgia transcontinental, né? Intercontinental. Então, só que não é o caso. Então, a gente está 1,5 m, 2 da paciente ali na sala e é obrigatório ter um médico do lado da paciente manipulando as pinças do robô. Então, esse é o medo que não faz sentido. Outra coisa é que o robô... o mito é que o robô faz sozinho as coisas, ele não faz. Vida própria. Ele não faz. O robô, ele responde aos meus movimentos. Então, se eu deixar o robô parado lá, ele vai ficar parado. Então, a partir do momento que eu mexer nas pinças dele, no joystick que tem no console, aí ele vai agir. Senão, ele vai ficar parado o resto da vida lá. Uma coisa importante que você falou é que tem um profissional lá perto da paciente, Sempre né? tem. Então, tem um médico. É obrigatório ter um médico. Então, não tem como você fazer a cirurgia só com o médico, eu operando e ninguém do lado. Sim. Então, sempre tem um médico, tem instrumentadora, então sempre vai ter um médico do lado para auxiliar. Você citou aí das vias de acesso, né? Quais são as diferenças, assim, práticas dessas vias de acesso? Uma cirurgia aberta, uma cirurgia videolaparoscopia e a cirurgia robótica? Aberta é o corte, né? Antigamente falavam grandes cirurgiões, grandes incisões, grandes cirurgiões, né? Então, mas tem coisa que não cabe mais hoje. Então, a diferença da vídeo para o robô, o que muda bastante, as incisões são praticamente iguais. Então, as incisões da vídeo variam de 0,5 centímetro a 1 centímetro, 1,5 centímetros, dependendo do que for precisar. E no robô a mesma coisa, a menor incisão do robô é 8 milímetros. Então, é muito pequenininha, fica imperceptível. A gente sempre tenta esconder também para ficar mais estético. Então, acaba sendo um pouco menor do que a vídeo, né? É basicamente o mesmo tamanho, tá? Mas o robô, qual que é a diferença?
O robô, o braço do robô tem uma articulação de... É minha mão lá dentro. Então, assim, é 360 graus. E a pinça da vídeo, não. Então, a gente está operando com 2 bastões retos. Sim. Então, dependendo do que eu estiver fazendo, eu não tenho essa manipulação. Sim. Então, por exemplo, a parede abdominal, fazer diástase, fazer uma hérnia, foi assim, virou o jogo, o robô, entendeu? O robô gira ali 360. Gira 360, é o movimento, a minha mão tá lá dentro. Sim. E qual é a vantagem também? É a precisão. O robô, a precisão do robô é absurdo. Então, a gente consegue dar... hoje, o resultado de quem faz mais robô é muito melhor do que quem faz por vídeo. E quais os casos, assim, que a cirurgia robótica ela é mais indicada? Tem alguns casos específicos? Não, esse tem que ser pela robótica, esse pode ser por vídeo. Hoje em dia, tudo dá para fazer por robô. Então, cirurgia cardíaca, tórax, cirurgia pediátrica, ginecologia, urologia. Então, urologia, hoje, fazer uma próstata por vídeo não existe. O robô Precisão é aquele medo lá, né, que tem, de lesão de nervo. Você diminui muito isso com o robô. Entendeu? Precisão. Então, precisão é absurda. E cirurgia pélvica complexa também, então caso de endometriose, caso de tumores, o robô mudou o jogo. Então é uma coisa absurda. A gente acaba, eu como mulher, vou pular um pouquinho para esse tema da endometriose, porque tem muito, né? Eu acabo fazendo o diagnóstico no consultório, peço ali uma tomografia pela dor, eu brinco que eu sou um pouquinho clínica, que eu gosto de investigar, e tem muito caso de endometriose, né? Você faz também essa parte? Faço, e hoje, o que acontece? Isso tem alguns motivos, né, de ter mais caso hoje. Então, por exemplo, as mulheres antigamente ficavam a vida inteira grávida. Então, não tinha chance de sentir dor, né? Uhum. Por causa que os hormônios da gravidez altos dá uma dormida, a endometriose fica quieta lá, dormindo. Sim. E hoje não, as mulheres engravidam mais tarde, estresse do trabalho, o diagnóstico está mais fácil. Então, antigamente, há 20 anos, para você fazer uma ressonância, o convênio demorava anos para autorizar. E hoje, você marca no dia seguinte, você consegue fazer. Então, isso também aumentou o número de diagnóstico. Não, então a endometriose hoje, porque assim, tem-se muito esse receio dessa cirurgia, né? A gente vê relatos de pacientes que já passaram pela cirurgia da endometriose e não tiveram sucesso, né? Tem casos até na minha família que falam, ficou um pouquinho. Hoje não tem isso mais. Não é para ter, né? Infelizmente tem, mas não é para ter. A endometriose é uma cirurgia muito difícil, é uma cirurgia complexa. Então, isso de falar ficou doença em último dos casos, é uma coisa assim que, vou ter lesar um nervo que se eu tirar não tem como tirar, fica. Aí tudo bem. E hoje em dia, o que a gente sabe que é a recidiva não é recidiva, né? É persistência de lesão. Então, é cirurgia mal feita. A verdade é cirurgia mal feita. E em relação à recuperação anestésica, em relação à dor, nessa cirurgia robótica, como que esse paciente se apresenta? A dor, ela é menor por quê? Porque quando a gente está operando por vídeo, a manipulação fica na parede abdominal, tá? Então, a parede, ela fica em contato ali com a parede, então dá essa dor. O robô não. O robô tem o trocáter dele, que é o que entra na barriga, tem um lugar que é marcado, que chama... que é um centro que ele tem, que ele manipula no centro dele. Então, a manipulação na parede abdominal é mínima. Então, dá menos dor do que... É para dar menos dor do que a vídeo, você né? tem ali menos trauma, menos dor. Exatamente. E outra, a ergonomia. Então, você opera sentado. Né? Pro cirurgião é um sonho isso, então, né? Isso evita você fazer uma cirurgia de 8, 10 horas de pé. É muito difícil você fazer... Não que não canse você ficar sentado. Mas você tá tenso ali também. Não, e você ficar 8 horas sentado, cansa, né? Sim. Mas é muito melhor do que ficar 8 horas de pé. Né? Eu ia te perguntar sobre essa questão do horário, né, de tempo cirúrgico, porque hoje se fala tanto de tempo cirúrgico, e traz complicações, a gente sabe disso. Numa cirurgia de endometriose, você tem uma base aí de tempo cirúrgico? Depende muito, e o que eu costumo falar também é diferente. Você submeter uma paciente a uma cirurgia de 8 horas estética e uma cirurgia de 8 horas por doença, né? Então, é diferente. E até uma história engraçada, porque a minha anestesista, ela é cirurgia cardíaca. Ela faz anestesia para cirurgia cardíaca. Tá acostumada. Então, assim, eu falei para ela um dia, eu falei, olha, as minhas cirurgias são longas, tal. Ela falou assim, eu faço cirurgia cardíaca. Pode ficar tranquilo. Então, fica tranquilo. Então, é diferente. Então, saber, tá preparado, tá todo mundo preparado para cirurgias longas. Sim. Que é o essencial, você
tá à frente do problema, não correr Exatamente. atrás. Então, você tá à frente, sabendo o que pode acontecer, do que dar o problema e você começar a correr atrás. É diferente. Sim. E tem uma preparação diferente para essa paciente que vai ser submetida tanto à robótica, né, como para vídeo? Tem uma... Não, o que muda é a posição na mesa, tá? Então, geralmente, porque na hora que você conecta o robô na paciente, não pode mexer. Então, nos Estados Unidos, nos centros mais ricos, o que acontece? Tem uma mesa que é vinculada ao robô, e aí você consegue mexer na mesa e o robô aceita essa movimentação. Aqui não tem. Então, é a mesa normal. Então, a partir do momento que você conectou o robô, que é o que a gente chama de docking, você fez o docking do robô na paciente, não pode mais mexer. Então, o que muda é isso, é a posição. Então, não dá para você ficar mudando posição da... a alça tá atrapalhando nessa cirurgia, vou ter que tirar, vou jogar... Não dá. Então, geralmente, é essa posição. Precisa prender bem a paciente na mesa e já deixar preparada para não precisar mexer, entendeu? Entendi. E tem alguma contraindicação? Assim, não pode fazer a paciente que tem uma diabetes, por exemplo. Tem alguma contraindicação? Não. As contraindicações são de cirurgias normais, tá? O robô não muda nada disso. O gás que a gente injeta é o mesmo, a pressão é a mesma, então não tem nada diferente. Eu ia te perguntar agora em relação ao gás, né? Que a gente vê, assim, falar muito do desconforto do gás na videolaparoscopia, né? Isso é um desconforto que o paciente tem ali depois de alguns dias, né? A gente sabe disso. No robô, isso não muda. É igual, só que o desconforto do gás está diretamente relacionado à quantidade de gás que você põe dentro, tá? Então, se você coloca mais gás, então há mais pressão, mais desconforto. Então, eu gosto de trabalhar com o mínimo possível para eu conseguir ter espaço para operar e ter um desconforto aceitável. Então, tudo depende da quantidade de gás que você coloca. E tem alguma situação, algum caso cirúrgico que a robótica é melhor ou que a videolaparoscopia seja melhor? Ou hoje o robô é absoluto? Para mim, se eu pudesse fazer apêndice por robô, eu faria, tá? Mas o que acontece? Tem cirurgias que eu mesmo, que sou cirurgião robótico, eu não acho que vale a pena fazer, tá? Então, uma vesícula eletiva, uma paciente que não tem nada, tá tudo solto. Eu não acho que vale a pena colocar um robô. Faz a cirurgia em 40 minutos por vídeo, incisão pequena. Um apêndice, não vale a pena. Entendeu? Mas, por exemplo, um caso mais complicado de vesícula, que se você já sabe que está complicado, aí vale a pena fazer por robô, entendeu? E já que você citou alguns exemplos, qual foi o caso mais desafiador até hoje que você teve na cirurgia robótica? Foi de endometriose, com certeza. E o que aconteceu? Hoje até eu atendi uma paciente, estava conversando, mostrando esse caso para ela. Assim, bexiga, intestino... Tudo aderido. Tudo aderido. Assim, 8 horas de cirurgia foi super desafiadora. A paciente queria engravidar, então eu não podia lesar nada perto do útero. Então, foi bem complicada a cirurgia e graças a Deus foi tudo bem. E hoje a gente acaba esbarrando numa coisa chamada custo, né? Sim. Nós sabemos que as pacientes se preocupam muito com isso. A gente sabe que o robô não é todo hospital que tem, né? Hoje no Brasil, alguns hospitais têm, não são todos. SUS, acredito que nem a tem. USP tem. A USP tem. A USP tem. E como que funciona essa questão de custo? O robô, assim, só para todo mundo entender, tudo que tiver no rol da ANS, que são a lista de procedimentos obrigatórios dos convênios cobrirem, eles são obrigados a cobrir, tá? Então, não tem custo por paciente. O robô não está no rol da ANS ainda. Eu acho que é questão de tempo de entrar, tá? Então, por exemplo, a próstata... Tem estudo já que mostra que é superior o resultado do robô contra vídeo, né? Com a precisão, para evitar lesão nervosa e tal. Agora, não está no rol da ANS. Então, aqui em São Paulo, os hospitais centrais grandes, todos têm robô, tá? Então, os hospitais grandes têm. Agora, você vai para o interior, não é assim. Então, Campinas tem robô. E como que é o custo? O custo é muito alto? Depende. Aí tem muitas variáveis, porque o robô, o material é importado. Então, vai depender da quantidade de pinça que você usa, que as pinças do robô, elas são descartáveis. Não é que elas são descartáveis, elas têm uma meia-vida, ela tem uma vida útil. Então, usou 10 vezes, lixo. Tá? Isso, obviamente, o fabricante faz para você ficar comprando. É lógico. E aí ele trava, a pinça para de funcionar. Então, eles cobram tudo isso. Então, vai variar muito, já barateou bastante do que era antes, mas vai variar muito de hospital para hospital.
Então, obviamente, os Em hospitais... relação ao plano, só vai cobrir se tiver no rol Cobre da... a internação. A internação cobre, tá? O que o paciente tem que pagar é a diferença do aluguel do robô para o hospital. Que eu não tenho nada a ver com isso, o hospital recebe... É o aluguel do aparelho. É o aluguel do aparelho, É exatamente. como se no nosso caso da plástica, o aluguel ali das tecnologias que a gente acaba usando. Ou você tem, dá para você ter a tecnologia, Sim, né? Mas o robô, ter um robô, como é que você vai levar? 2 milhões de dólares fica meio difícil, né? E como é que você enxerga esse futuro, assim, Ale? Você imagina, você que está dentro dessa tecnologia, lidando com essa tecnologia, você acha que no futuro a gente vai ter um robô mais autônomo? O que você pensa sobre isso? Então, eu acho... Sempre que eu acho que não, acho que sim, né? Mas é porque a IA faz... É absurdo o que a IA faz, né? Facilita a nossa vida. Só que até a recente teve uma reportagem falando que eles fizeram, o robô fez sozinho, uma colecistã, e não foi bem assim, né? Então, eles deixaram... Não é que pegaram o fígado, a vesícula e deixaram lá pronta. Eles deixaram tudo no jeito, então o robô foi lá só e clipou as coisas que precisava clipar. Mas já é uma coisa, né? Sim. Então, eu acho que no robô, eu acho muito difícil, porque nenhuma barriga é igual a outra. Exatamente. Entendeu? Então, você vai precisar do humano ali fazendo isso, vendo... Porque nenhuma barriga é igual a outra. Então, nenhuma cirurgia é igual a outra. Sim. Né? E a partir do momento que você acha que uma cirurgia é igual a outra, você tá fadado ao insucesso. É o que eu sempre falo na cirurgia plástica, né? O paciente, mas a minha mãe, a minha amiga fez. Não, é outro organismo, outra resposta. É outra resposta, é outro tecido, não tem como. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Então não tem perigo de você estar lá operando, o robô criar uma vida própria ali. Hoje, impossível e tem que mais puxar da tomada. Impossível. E se puxar da tomada, tem um backup ali de energia, então não... não adianta puxar da tomada. Mas não tem esse risco, então. Não. Você tá há quantos anos já mexendo nessa área da robótica? O robô no Brasil tem 15 anos, então é super novo, né? Tem muito tempo. Não, eu achei que tinha menos. 15 anos é novo pra... Porque pra mundo a gente tem mais, né? O robô foi 2000 e pouquinho que desenvolveu. A gente vai fazer quase 30 anos aí de robô. Mas é pouco, pra medicina é pouco, né? É pouco. Mas pro Brasil, 15 até anos achei pro Brasil. Que era menos. Não, Brasil 15 anos. Porque acho que as coisas demoram tanto por conta dos custos, né? Mas foi 15 anos no Brasil, começou com um hospital... E antigamente é engraçado porque hoje em dia, assim, você paga, você faz. Exatamente. Né? Antigamente, não. Você treinar o robô. Então, era tão pouco robô aqui que o hospital escolhia quem ia fazer o treinamento. E aí, eu consegui fazer esse treinamento em 2018, quando eu comecei, 17, 18. E aí, comecei a fazer. E como que é esse treinamento? Demora? Não teve, tipo, uma residência? Não é uma residência. Não tem... Hoje tem fellow em cirurgia robótica e tal, mas na minha época não tinha. Tanto que hoje você consegue certificar no Brasil. Na minha época eu tive que ir pra Colômbia fazer. Caramba. Porque não tinha aqui no Brasil. Ou era Estados Unidos ou era Colômbia. E então, você é piloto. Horas de voo no simulador, tá? Aí fazia a hora de voo, passava no simulador, você ia pra Colômbia, certificava. Então, certificação você vai na fabricante do robô, opera porco, fica um dia inteiro operando porco lá. É igual a videolaparoscopia que a gente faz. É que a vídeo ainda tem residência, tudo, né? E aí, opera o porquinho, aí a mulher... Eu fiz com uma mulher, no caso, que inclusive era uma engenheira. Ela operava melhor que qualquer cirurgião que eu já vi. Porque pra ela era técnico, o robô, ela operava muito. Mas ela não sabia que era assim... Não tinha não, ela sabia o que era o quê, mas assim, operava muito. A manipulação que ela tinha era absurdo. E ela era engenheira, não era nada de médica. E aí, você voltava e tinha que operar com o tutor, que o nome do tutor é Proctor. Hoje chama tutor, mas na época chamava Proctor. E aí, você operava com o Proctor, fazia um número de cirurgias que ele achava que você estava apto para fazer sozinho. Então, e foi engraçado que eu marquei a primeira, eu fiz uma cirurgia de intestino por diverticulite, fiz com ele. A segunda, eu marquei uma endometriose de 9 horas com ele. Meu Deus. Chegou no final, ele falou assim, tá tudo certo, pode... Boa sorte. Boa sorte, E hoje eu sou tutor de robô. Então, hoje eu ajudo a formação dos cirurgiões que estão começando. Agora a gente vai entrar num assunto que tá o auê aí de todo mundo, que é a correção da diástase, né? Então, a gente tem muito essas correções de diástase na nossa área, que é a plástica, mas a gente percebe que cada vez mais a paciente, ela não quer o corte, ela não quer a incisão, né? Ela quer uma coisa mais prática, mais rápida. E chegou a vez dessa cirurgia robótica entrar em conjunto com a gente.
Então, eu quero que você, né? Eu sei que você vai mostrar alguns casos aqui para o pessoal ver. Eu quero que você fale como é que está essa chegada desses pacientes no consultório, como é que está esse pós-operatório, quanto tempo gasta para você ali fazer essa cirurgia. Quero que você tire todas as dúvidas aí, que tá todo mundo me mandando mensagem. O robô na diástase também é outra coisa que mudou o jogo, né? Porque a gente tem que deixar bem claro, a indicação do robô na diástase, ela não é que ela é restrita, mas ela tem você tem que ter certos parâmetros, tá? Então, qual que é a melhor indicação da diástase? Paciente magra, que tem diástase, geralmente tem 2 filhos, 3 filhos, magra, com pequena ou moderada flacidez de pele, tá? E, obviamente, próxima do peso, Sim. né? Então, e com isso, o que a gente consegue? A gente com 3 furinhos, eu faço 3 furinhos na altura da linha do biquíni,